My life be like, yeah. My life be like. É isso aí, pessoal. Paz e graça a cada um que está nos ouvindo e uma boa noite. Sejam bem-vindos à nossa podcast Tesouro Bíblico. Eu sou Jessé Anselmo dos Santos. Eu sou Joselito Vitor. Silas de Farias. E essa é mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. E o tema de hoje, queridos, vamos falar um pouco sobre amizade. É um tema bem propício. Só vitória. Para o dia que nós estamos vivendo. Claro que nós temos não é bem amigo. E para estarmos conversando, e nosso entrevistado essa noite é o nosso querido pastor Kleber Melo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, em especial aqui Jessé, Zelito, Silas, pelo carinho, pela gentileza de nos convidar para participarmos desse tema tão profundo e abrangente, que é o termo amizade. E que nós possamos, nessa noite, falarmos sobre esse tema tão sucinto em nossa vida, né? É isso aí. O prazer é nosso, pastor. Estamos recebendo o Senhor aqui nesta noite. E eu sei que vai ter muitas perguntas aí. Amém. Se prepara, porque o pessoal aqui não é de brincadeira, não. Eita glória. É mistério. E como o nosso tema é amizade, nós temos um texto base. Se encontra em Provérbios 18, 24. Isso aí. Aqui, então, vamos lá. A Bíblia diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. É isso aí. Amém. Na minha versão tá: o homem que tem muitos amigos podem congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Essa palavra é difícil, hein? Congratular. Congratular, não sei nem se eu sei falar. Outras versões falam amigável. Isso. Por aí, né? A amizade é Ou uma... gabaço, né? Desculpe. Gabaço dos amigos. Gabaço. Falar bem dos amigos. Tem um amigo que é, né? Ou maiar dos amigos também. Também. Fazer chacotas, brincadeira. Depende do grau de intimidade, né? Também. Ainda bem que no nosso meio não tem isso, né? Temos não, com certeza. Não tem. A amizade é uma relação afetiva, a princípio, sem característica romântica e sexual. Entre duas pessoas, em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição além da lealdade ao ponto de altruísmo. Essa é a amizade. Tem muitos derivados da amizade, não tem, pastor? Muitos. Vamos para a introdução. E a primeira pergunta, pastor, nessa introdução sobre amizade, o que é amizade? Grande Jessé, é uma palavra, né? Como você falou, deriva muitas coisas, né? Mas, no meu entendimento, a amizade, ela é uma conquista. Assim como em nossa vida, a gente luta para conquistar uma vida espiritual saudável, um casamento saudável, uma vida financeira que nos deixe tranquilo. Assim também eu vejo a amizade. Por quê? Muitas pessoas, irmão Zelito, passam em nossas vidas. Poucas ficam, mas os verdadeiros amigos continuam até o último dia de nossas vidas. É verdade. Porque a amizade, eu vejo assim, é uma questão de renúncia. Para que você possa ser amigo do Silas, do Jessé, do Zelito, do pastor Kleber, nós temos que renunciar a algumas coisas em nossas vidas, porque todos nós somos falhos. Todos nós temos defeitos. E quando nós conseguimos conviver com o defeito do amigo ou do irmão, verdadeiramente ali se torna
uma amizade. Porque a amizade não quer dizer que você vai suprir tudo que seu amigo precisa. Mas a verdadeira amizade, ela vai te impulsionar a você olhar para o seu irmão, para o seu amigo, ver a fraqueza ou a falha que ele tem e tentar ajudá-lo. Porque a Bíblia fala que melhor é um amigo sincero do que palavras falsas. É verdade. Porque então, irmãos, o que eu vejo na amizade? Sobretudo, lealdade. A palavra amizade, a gente pode colocar um significado de lealdade. Verdade. Bacana. Muito bom mesmo. Eu vou fazer só uma colocação aqui na questão. Está em Provérbio também, né? Provérbios. Separei aqui. Provérbio tem inúmeras referências, né? sobre Demais da amizade. conta, demais mesmo. Ah, Salomão tinha muitos amigos. É. O que dizia amigo, né? Mas Salomão considerava. E sendo rei, então, ele tinha amigos para valer mesmo. Com força, né? Como diz o mineiro. E amigo Agora, os verdadeiros amigos, é como o pastor mencionou aí, são aquelas pessoas que permanecem. Aqueles que passam são colegas, são pessoas conhecidas, mas os que permanecem, mesmo à distância, essas pessoas elas conseguem manter um contato por conta da afeição que tem, né? Então, aqui em Provérbios 12, 26 diz assim: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Né? Está dizendo aqui que o justo, a pessoa justa, a pessoa boa, a pessoa correta, né? Ela é um bom guia, quer dizer, ela é um reflexo, a pessoa se olha naquela pessoa e vê nele um espelho, né? Para caminhar segundo, pegando os exemplos bons que a pessoa tem, né? É como na igreja, por exemplo, né, pastor? Às vezes você imita alguma coisa de um irmão que fez e foi muito bom em termos... Nós somos cristãos aqui, né? Então nós estamos falando da questão dos amigos, principalmente em relação à questão da vida cristã também, né? No contexto geral, né? Mas trazendo aqui para a questão de nós que somos cristãos, né? Que deveríamos ser muito mais amigos do que o povo do mundo, os ímpios, vamos dizer assim, né? Mas acontece que muitas das vezes dentro da igreja nós temos irmãos que nos fazem pecar, nos fazem errar, né? E nos levam por caminhos que de repente a gente não vai ficar muito bem, né? Inclusive, pastor, por conta de nós não lermos a palavra de Deus e nos direcionarmos segundo a vontade de Deus, está na sua palavra, né? E aí, ele está falando isso aqui. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido, né? O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O que o senhor diz sobre isso? Grezelito, eu vou dizer que Paulo já fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Verdade. Então, nós, né, que pastoreamos, e principalmente eu sou um pastor que eu sou muito dado com jovens, que a gente procura ensiná-los, né, num caminho de vitória. Eu sempre digo o seguinte, porque meu pai já me dizia isso: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Então, o irmão Zelito, como tu falou, o ímpio te convida para várias coisas. Mas como o tema aqui é amizade, o verdadeiro amigo vai querer te conduzir para um caminho de vitória, um caminho de sucesso. Ainda que ele tenha que falar umas verdades para você, mas quando é amigo, ele vai falar. Porque é muito melhor te confrontar do que amanhã ver você perecendo, sabendo que poderia ter te ajudado e não ajudou. E já o ímpio, eu particularmente, pastor Kleber, eu não uso muito essa palavra ímpio, porque a palavra ímpio significa homem sanguinário. Eu gosto muito de falar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que estão meio que ainda indecisos e buscando conhecer a Cristo, né? Então eu gosto de falar o seguinte: olha, aquelas pessoas que ainda não professam a nossa fé, você não pode fazer aliança com ela. Porque quando você se aliança com alguém, é natural de você começar a seguir os passos daquela pessoa. É por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo queria dizer? Eu fui aí,
evangelizei, falei a palavra do Senhor, mostrei a vocês quem é Jesus Cristo, veio outros e começaram a persuadir vocês para um caminho errôneo. Então eu quero dizer para vocês, alerta em me ouvir e não ouvir aqueles que não querem reconhecer a grandeza de Deus. Então, irmãos Elito, eu vejo isso, que nós temos, como o irmão citou, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós somos doutrinados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é a nossa bússola. Então, quando eu estou vivendo o que está sendo dito aí pela boca de Deus, verdadeiramente, eu começo a galgar um caminho diferenciado e eu começo a valorizar aqueles que estão me advertindo para que eu mude a minha posição. Até porque você também percebe quando alguém ela tá mesmo querendo te ajudar no sentido de repreensão, né? E ela tá querendo só tripudiar em cima de você. De repente você está caminhando caminhos tortuosos, de repente a pessoa, ao invés de te orientar, ela espera você cair para depois poder te acusar, falar, falei para você e tal, né? Então tem vários tipos de exortação que a pessoa pode estar... o verdadeiro amigo, geralmente, ele... Porque eu penso assim, pastor, o amigo de verdade é como um casamento. Lógico, casamento é diferenciado, né? Mas assim, em questão de relacionamento, o amigo de verdade é aquele amigo que ele é teu amigo, se você está trabalhando, é teu amigo, se você tem dinheiro, é teu amigo, se você não tem, é teu amigo. Se né? o cara é flamenguista, independente, é teu sim, amigo. Verdade. Fazer o quê? Independente da Tem sua... que aguentar. né? Do seu Isso jeito. é verdadeira amizade, irmão. Você é convidado na casa de um amigo, Pra mim é fácil que eu sou flamenguista, né? Então não tem problema não. tu é convidado na casa de um amigo, e tu é recebido o cara com a comida do Flamengo. Ô, irmão, a gente tem que louvar a Deus pela amizade. Bênção demais, né? Mas isso é ser amigo, né? Isso é ser amigo. Independente das escolhas do amigo, nós temos que aguentar. Né, Silas? Suportar o irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Amizade, na realidade, ela é um propósito de Deus, né, na vida da gente. Porque a gente ser amigo de uma pessoa, como o pastor Kleber falou, é suportar, né? Eu como um bom flamenguista, eu reconheço que sou um pouco chato em relação a algumas coisas, mas, brincadeiras à parte, a amizade ela é muito importante na vida de muitas pessoas, na vida de todo mundo, na realidade, né? Porque todos nós precisamos de uma amizade. Nos momentos difíceis, às vezes nos momentos de amargura, onde nós precisamos conversar, nos expor um pouco, precisamos de uma ajuda de alguma forma. E é sempre bom ter um amigo do seu lado, né? Em Eclesiastes, aqui no capítulo 4, diz assim no versículo 9 e 10: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E essa relação do amigo é bem isso mesmo, porque um amigo, como o pastor Kleber estava falando, não é aquele que só está com você nos momentos bons, mas é aquele que vai poder te ajudar nos momentos difíceis, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com a companhia, não importa a maneira, o importante é você se pôr à disposição e ajudar aquela pessoa que está precisando, que aí é que você vai mostrar a verdadeira amizade que você sente por aquela pessoa, né? O carinho que você sente por ela, o afeto que você sente por ela. São nos momentos mais difíceis que nós podemos demonstrar quem realmente somos, né? Com os outros e os outros podem demonstrar quem eles realmente são conosco. Isso aí. É isso aí. E é só a introdução, pastor. Fizemos só uma introduçãozinha básica e vamos continuar com a nossa podcast. Não tá na hora do lanche, não. Tá quase na hora, né? Tá quase na hora. É quase. Não, porque eu lembrei da escola, né? Cada intervalo vai lá. Comia um besteirinho. Pãozinho de queijo.
Mas é isso aí. Queijinho, né, pastor? Mas é isso aí. Daqui a pouco nós retornaremos, vamos tomar um golinho de água, um cafezinho abençoado e retornaremos com a nossa podcast. Something real, something that lasts, something more than all these empty promises. So tangled and doubt, I'm crashing down and burning out. Feeling oh so desperate. É isso aí, pessoal. Voltamos com a nossa podcast e vamos... Arrebenta a boa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ter amigo é bom demais, né? É a melhor coisa. Pelo amor de Deus. Tem uns que a gente tem que tolerar, aguentar. É verdade, né, Zé? Concordo, Gessé. Pastor, nós fizemos a introdução perguntando o que é amizade. Nós temos uma definição, assim como o senhor explanou, o Zé deu algum parecer na Bíblia. E não adianta a gente querer fugir da amizade. Amizade é isso aqui. A amizade sincera é ter harmonia um com o outro e participar. Então, pastor, uma perguntinha boa. Que não adianta ter amigos sem gerar amigo. Como gerar amigos? Boa pergunta. Mais simples de responder. Com simplicidade. Você só pode gerar um amigo sendo você mesmo. Porque muitas pessoas começam um relacionamento de amizade, mas com falsidade, com mentiras, querendo mostrar coisas que não é status, riqueza. Mas um dia, como a palavra do Senhor, né, diz, nada se faz oculto que um dia não seja manifesto. Então, um dia aquela mentira vai aparecer. E o que vai acontecer? Aquela amizade que estava se caminhando para se tornar uma amizade vai ser dissipada. Então isso é pastor Kleber, eu procuro em todos os lugares que eu vou ser essa pessoa que eu sou. Eu chego, eu brinco, eu me envolvo com as pessoas, né? A gente chama uns amigos de frutinha e de to have, mas é aquela maneira assim da gente ser espontâneo, porque a melhor coisa, Gessé, essa do to have foi forte, né? Mas a melhor coisa, Gessé, Zelito e Silas, é você ser autêntico, porque quando uma pessoa olhar para você e ver que realmente você é uma pessoa autêntica, ali vai começar a ser gerada uma amizade. E uma amizade, e para trazer para o nosso contexto bíblico, em 2 Samuel, capítulo 20, fala uma amizade que é um referencial para todos nós que somos servos de Deus, que é Jonatas e Davi. Né? Jonatas vendo a aflição de Davi, que fugia de Saul, porque Saul queria matar. Davi chega para Jonatas e fala: olha, seu pai quer me matar, eu não fiz nada, vê com ele lá o que está acontecendo. Jonatas fala: olha, mas meu pai não faz nada sem me avisar, sem me consultar. Mas Davi vai falar: olha, Jonatas, alguma coisa acho que está no coração já do rei, porque não está normal a situação. Tá. E Jonatas vai falar: não, calma aí, eu vou averiguar, e conforme for, daqui 1, 2 dias, nesse mesmo local, eu vou atirar 3 flechas. E se eu disser para o meu servo, a flecha está para cá, então você pode vir em paz. Mas se eu disser para o meu servo, a flecha está para lá de você, pode picar a mula, pode pegar o beco, que o meu pai vai te matar. E assim foi feito. Jonatas sondou o coração do pai, descobriu a intenção do pai e avisou para Davi: pode ir embora, que o rei está... Perna para quem tem. Está com raiva de você. Então, o que eu vejo aí, o que a Bíblia nos mostra, a simplicidade tanto de Davi como de Jonatas. Olha, eu não sei qual é o coração do meu pai, mas eu vou sondar e eu vou trazer para você a resposta. Assim também, como o Zelito falou, dentro das igrejas e fora das igrejas, nas faculdades, empresas e tal. Trabalho. Tem pessoas que torcem pelo nosso sucesso.
Mas tem pessoas, e são muitas, que torcem para o nosso insucesso. E quando acontece algo no nosso ministério, nossa vida financeira, espiritual, conjugal, o que for, eles batem palma. Mas quando nós geramos uma amizade, nesse contexto que aqui foi dito, aquele amigo vai olhar para você e vai dizer: você não está só, eu estou contigo. O interessante é que para gerar amizade, hoje o mundo tem uma dificuldade. E pra gente que trabalha, é fácil a gente gerar amigos, né? No nosso trabalho nós temos amigos mais do que na igreja, infelizmente. Se a gente for analisar, dentro da igreja tem uma dificuldade muito grande da gente gerar amigo. Eu costumo dizer que nós temos mais colegas na igreja do que fora da igreja, né? Porque existe, para mim eu acho que existe a diferença, não sei o senhor, eu acho que tem a diferença de amigos para colegas. Tem essa diferença, pastor? E eu vou mostrar para você na Bíblia que tem a diferença. Gerar amigos e gerar colegas é bem uma pergunta. Quando Jesus levantou os 12, ele levantou algum da casa dele? Os irmãos dele? Não. Nenhum. Voltando ao texto, que é o base da nossa conversa, tem amigos mais chegados que irmão. Eu, há uns 20 anos atrás, ou mais, o Espírito de Deus me trouxe uma palavra reveladora nesse versículo. Quando ele me disse o seguinte: o seu irmão de sangue, né, gerado pelo seu pai e sua mãe, você não teve opção. Você não pode chegar para o seu pai e falar: pai, eu quero um irmão assim e tal, não. Foram seus pais que geraram 1, 2, 3, 4, 5, tantos irmãos. Então nós não tivemos a opção de gerar, né, o nosso irmão do jeito que a gente queria. Porém, a amizade é diferente. A amizade, eu gero no meu coração um amigo que eu queira andar com ele. O Espírito Santo, que habita em nós, ele gerou em nós um desejo de nós queremos andar com ele. Quantos começam a andar com o Espírito Santo, o chamam de um amigo, mas já se afastam do Espírito Santo? Deixa o Espírito Santo, né, num canto, porque eu vou viver a minha vida. Não houve uma verdadeira amizade. Houve um aconchego de amigo, de conhecido, né, companheiro, uma aproximação, uma palavra boa. Mas o que eu quero dizer é simplesmente isso. Jesus escolheu pessoas para andar com ele. E por que não chamou seus irmãos? Porque ele era questionado pelos seus irmãos. Infelizmente. Desde menino, desde novo, os irmãos questionavam Jesus. Questionavam. Jesus com 12 anos, ensinando. Com certeza, Tiago, Simão, quem é esse cara? Eu vou até tocar num assunto que tem muito a ver com amizade, principalmente no âmbito familiar. Eu vou ler uma passagem aqui, que o senhor falou aqui agora. Romanos, capítulo 12, verso 15, diz assim, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje dentro no âmbito do trabalho, da igreja, de tudo. É igual o senhor falou, o senhor mencionou aí. Às vezes, a pessoa ela consegue galgar algo, seja na empresa, ou próprio ministerialmente na igreja, né? E ao invés da pessoa se alegrar com aquela pessoa, porque ela está ali no caminho do Senhor, Deus está elevando ela, honrando ela, né? A pessoa fica com inveja, né? E é o que tem muito, infelizmente, tem em todos os meios, né? Na igreja, na casa, no trabalho, seja lá onde for. Mas, uma das coisas que a gente tem que atentar também, e aí vai para qualquer âmbito, isso aqui vai servir. Tiago, ele escreve em 4, na parte B, ele diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, assim, já que nós estamos aqui tentando alertar no sentido de amizade, principalmente no contexto bíblico, né? Então, Tiago, ele escreve aqui que é aquela pessoa que ela quer, porque muitas das vezes nós somos
E eu vi isso aí uma vez de um irmão e ele caiu na fé. Hoje ele está na fé de novo, graças a Deus por isso. Amém. Mas ele ia pro bar jogar dominó. E aí eu fazia um questionamento, perguntava, irmão, você está jogando dominó? Rapaz, eu estava jogando dominó ali, mas eu estava pregando para aquele pessoal, né? Aí, infelizmente, caiu, começou a beber. A Bíblia diz para isso não se assentar na roda. Uma coisa é você pregar para a pessoa, levar o evangelho. Outra coisa é você se assentar na roda dos escarnecedores. Né? Você tem que evangelizar a pessoa. Aí pega e usa o texto de Paulo. Não, meu irmão, mas eu me fiz de bêbado para ganhar o bêbado. Você se fez de bêbado? Não. Paulo fala no contexto não literal, ele fala no contexto metafórico. Né? Me fiz no sentido de que encostei ali, comecei a conversar das coisas concernentes a ele, entrou com Jesus, introduziu Jesus nesse sentido. Né? Então, às vezes, no contexto de família, muitas das vezes o cara é amigo de todo mundo, mas não é amigo dos filhos, não é amigo da mulher, né? Trata todo mundo, meu Deus do céu, esse cara é gente boa demais, mas chega em casa é o diabo, cidadão, Deus que me perdoe. Então fica difícil. Nesse contexto a gente tem que tocar também, né, na questão familiar. Às vezes o cara não atenta para a família, que é o primeiro lugar onde ele tem uma base ali, e aí ele trata mal seus familiares e trata os pseudos amigos, muitas das vezes, como amigo. Né? Eu queria que o senhor desse uma reflexão sobre isso. De uma forma melhor, né? Sim, sim. Gerar amigo não é difícil você ter amigos verdadeiros. Eu acho que esse gerar é de acordo com a caminhada, não é isso, Silas? Com certeza. Acho que Silas deve ter alguma definição aí para gerar amigo. Tem, Silas? Então, assim, gerar amigos, como o pastor falou, a resposta é essa, é ter simplicidade, né, em tudo que você vai fazer. Porque é na simplicidade que você mostra quem realmente você é. Porque quando a gente tá com tudo em cima, vamos dizer assim, a gente pode esbanjar, a gente pode fazer tudo. E nesses momentos é fácil a gente arrumar pessoas para andar do nosso lado. Mas quando a gente age na simplicidade, quando a gente não tem o bolso cheio de dinheiro, quando a gente não está andando num bom carro, quando a gente não está frequentando os melhores restaurantes, os melhores lugares, nesse momento é que a gente vai encontrar pessoas que vão andar do nosso lado e a gente vai ver o jeito delas, né, conosco. Na simplicidade é que a gente vê a alegria da pessoa de estar junto de você. Você sabe se a pessoa ela gosta de estar com você ali porque ela realmente gosta de você ou se ela gosta de estar com você pelo que você pode dar para ela. A amizade ela não vai se relacionar, uma pessoa que quer tua amizade, ela não vai se relacionar com você pelo que você pode dar ou pelo que você pode oferecer. Mas ela vai se relacionar com você pelo que você é. Como nós estávamos falando no início, um amigo de verdade, se você estiver fazendo algo de errado, ele não vai massagear o teu ego. Não. Ele vai chegar para você e falar, Gessé, o negócio é o seguinte, cara, você tá errado. Quase sempre, né? Você tá errado. Ué, por que eu, Zé? Ô, rapaz! Você tá errado. Por exemplo, o Joselito tem mania de chegar atrasado. A gente fala pra ele, ó, meu amigo, você tá errado. Mania já criou um hábito. Entendeu? É verdade. E o amigo, ele vai ter a coragem de chegar em você e falar a verdade, aquilo que você precisa ouvir. Ele não vai ser uma pessoa falsa a ponto de falar que você está certo em tudo quando você não está. E é dessas pessoas que nós precisamos do nosso lado. É isso aí, mano. É verdade. Ô, Gessé, só interrompendo o Zelito, eu, aproveitando aqui o gancho aqui, né, o Silas falou, Pode ficar à vontade. no ano de 2010, quando eu estava pastoreando aqui a Batista das Nações, aqui na 802 do Recanto das Emas, eu conheci um jovem. Chegou na nossa igreja lá, bonezinho, aba reta, todo... Não, estou... Todo ele não, retinho, né? E quando eu ia dar a bênção apostólica, que pediu para os irmãos fecharem os olhos, ele vazava, né? Quando eu procurava o cara, foi... Cadê aquele... Aí um dia, perguntei pro nosso líder de jovem, falei, qual é o nome daquele menino? Ele falou, rapaz, é Silas. Começa com S, termina com S. Aí eu falei, beleza. Aí, num domingo lá, tal, ele chegou, sentou lá no final da igreja, lá, escondidinho lá, com o bonezinho dele, né?
Aí, Daqui a pouco a gente volta. É só pra... Vai continuar. É só pra tomar uma aguinha aqui. Pra molhar a garganta. beleza. Eu vou ficar no cima. Tá com medo. Isso, Tô querendo saber que não posso responder. aqui. Voltamos ao nosso podcast. Já tomamos água. Rápido demais da conta. Pastor, continue. Pois é, Gessé. Como eu estava dizendo, aí aquele jovem Silas chegou na nossa igreja e tal. É o Silas, é? É, o Silas, né? Bonito, era bonito, tem que falar. E aí eu perguntei pro Gustavo, Bonito né? que se sabe, né? O nome daquele jovem e tal. Ele falou, é Silas. Aí quando eu fui dar a bênção apostólica, pedi os irmãos que se colocassem em pé. Quando eu falei, fecha os olhos, eu falei, Silas, quero falar contigo. Aí ele ficou me olhando, ele falou, Deu nem tempo de comer. como é que esse cara sabe meu nome? Aí eu dei a bênção apostólica e ele veio, né? Eu falei, ei filhão, como é que é, tal, tranquilidade e tal. Tá trabalhando todo, tem folga só nas quartas. Falei, faz o seguinte, quarta-feira à tarde, vem aqui na igreja pra gente comer um pão de queijo aqui, tomar uma coca junto aí e tal, beleza? Na quarta à tarde, fui lá na igreja, ele foi, conversamos, né? Fui sondando, né? Conhecendo mais a vida dele e tal, e fui falando dos projetos da nossa igreja. E aí eu soube que ele gostava de break, né? Tinha a galera do hip hop e tal. E eu sempre fui um pastor assim meio desafiador. Eu falei, rapaz, por que tu não vem dançar aqui na igreja? Ele falou, não, mas não pode não. Eu falei, rapaz, eu sou o pastor aqui, eu assumo a responsabilidade. E ele, né, com os irmãos dele, os amigos dele, levou uma galera para a igreja. Realmente os irmãos não queriam. Ao ponto do Silas um dia chegar para mim e falar, pastor, vou parar o ministério, os irmãos não gostam e tal. E eu falei para ele, Silas, é o seguinte, Deus ministrou no meu coração que você fizesse isso aqui. E se todo mundo sair, vai ficar só eu e os b-boy. Se todo mundo mais, nós vamos ficar. Então, o que eu quero dizer... O nome era B-Boy? B-boy é quem dança break. B-boy é né? o que dança break, né? Aí eu chamava os meus b-boys, né? Os meus b-boys. E eu falei para ele, Silas, é o seguinte, se todo mundo vai embora da igreja, vai ficar eu e vocês. Mas não me abandone, porque amigo é assim. Você não pode abandonar, porque um gosta, outro não gosta, não. Se você gerou no coração o desejo de amar aquele irmão, você tem que renunciar a muitas coisas. Você, como a gente está falando aqui, a gente está em tom de brincadeira, mas é verdade. Todos nós temos imperfeições. Cada um aqui tem suas falhas. Se nós formos cobrar de todo mundo aqui uma santidade 100%, meu irmão, não tinha mais amizade, não tinha mais nada. Mas o que eu quero dizer nesse relato? Conquistei a amizade do Silas. Silas foi para a nossa igreja. A sua esposa, Taislane, começou a frequentar a nossa igreja. Se conheceram, começaram a namorar. Eu ainda falei para a Taislane, ora bem, filha. Abre seus olhos, filha. Você está vendo tudo que está na sua Se frente. não está aberto o físico, abre o espírito. E ela dizendo, pastor, ele é lindo. Estava cega mesmo. Eu falei, filha, mulher sábia. eu falei, filho, vamos orar mais, jejuar mais. Deus tem que abrir seus olhos, filho. Vai cair essa casca do olho, né, O pastor? senhor é amigo dele. Não, escamas. eu amo esse menino mais que tudo. É, pastor, Mas vai eu cair- tinha que falar a verdade pra cair minha esse filha. Claro. Eu falei, filho, você imagina você casando, vai gerar menino, um menino para vencer com ele. E os três parecem com ele. Zé Lito. suando aqui. Os três Mas são bonitos os meninos, eu não entendo. Ó. é porque Deus operou. Deus é Deus. Deus desceu na Faz um terra. milagre. Fez um Deus fez um milagre no ventre da Taislane, né? Mas assim, Aí eu vi Deus operar mesmo. Começou a me arrepender de ter chamado o pastor comigo. então Zé Lito, Gessé e Silas, né? O Silas sabe o carinho que eu tenho por ele. Tive a honra de poder casá-lo, né? Apresentar seu filho, o Nicolas, o primeiro, né? E hoje a gente ainda tem nosso convívio, nossa amizade, mesmo que já são 6 anos que eu não estou mais pastoreando a ele, mas continua esse carinho, ele me chama de pai, eu o chamo de filho. É isso que eu vejo, né, em gerar amizade, é isso, a simplicidade. Nós não começamos porque eu prometi para ele alguma coisa que eu não poderia realizar.
prometi para ele Um pão de queijo e uma Coca-Cola, isso é fácil de resolver, né? Pô, mas na época o pão de queijo estava caro, irmão. E a Coca-Cola nunca foi barata. Você deu sorte que eu ia comprar um Mineirinho, o Espírito Santo não deixou eu comprar um Mineirinho. graças a Deus. Porque senão a amizade tinha ido água abaixo. Zé Lito, o Espírito Santo falou. Antes de começar, né? Zé Lito, o Espírito Santo falou, você prometeu uma Coca. Eu falei, Senhor, mas é 8 conto. Começando um relacionamento Mas agora. Deus falou, mas vale a pena, né? Aí passou o irmão, né? Passou falando, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? O senhor falou, Vamos comprar Coca. Não, Então, queridos, só para concluir aqui, é isso que eu quero dizer. Foi algo simples e que tem, assim, perdurado, e em nome de Jesus vai até o arrebatamento, quando a gente estiver lá no céu louvando ao Senhor. Pastor, eu tenho gerado bastantes amigos, assim como tem o Silas, tem os Elites que são amigos em comum, o senhor. Assim, no meu serviço eu tenho muitos amigos que eu tenho autoestima por eles, são pessoas exemplares, brincamos muito, bastante. Nós temos uma brincadeira assim ímpar com o nosso irmão Zelito aqui. Nós conhecemos o irmão Zelito não é de hoje. É para lavar as roupas, né? Vamos lavar as roupas logo. Não é de hoje. Eu conheci o Zelito comprando pão para Raniel. É o filho dele. E até hoje o menino já está fazendo 30 anos. 30 anos. Lindo como pai. Jesus. Tá fazendo e ele tá continuando o tempo todo. Tá comprando pão até Todo hoje. tempo ele é... Então, a nossa amizade, assim, que nós É o mesmo milagre que ele fez pro Silas. Só que a porção dobrada, né? que gera com as pessoas, é uma amizade, assim, que a gente sabe que é bom estar ao lado dos amigos. No meu serviço, eu tenho o maior prazer de ir pro serviço todos os dias, porque eu sei que lá eu vou encontrar com o pessoal, a gente brinca, o serviço muitas vezes não é tão cansativo, mas só de passar o dia todinho com calor e tudo mais, se torna cansativo. Mas a brincadeira, a alegria dos amigos é outro nível. Gente, não é isso? E assim, pastor, tudo que o pastor falou aí é verdade, e eu assino embaixo, porque eu lembro que quando a gente começou essa época aqui, não só os irmãos da igreja criticavam, alguns, a maioria gostava, mas tinha alguns que não gostavam, não apoiavam muito a ideia de ter o hip hop dentro da igreja, o break dance, mas também as pessoas que nem frequentavam a igreja, os vizinhos da igreja também, alguns criticavam a igreja porque via, né, a gente ali, um movimento diferente dentro da igreja, e eles criticavam muito. E foi a época que eu cheguei até o pastor e falei, pastor, se o senhor quiser a gente acaba com isso aqui hoje, o pessoal tá falando mal, algumas pessoas não estão gostando. E ele assumiu a responsabilidade, e ele segurou ali, né? Então, ele mostrou uma verdadeira amizade. Agora, assim, falando de amizade, não tem como a gente falar de amizade também e não lembrar dos falsos amigos, né? Porque quando a gente vai ler o livro de Lucas ali, no capítulo 15, a gente vê a história do filho pródigo, né? E quando a gente vê a história do filho pródigo, fala que pouco tempo depois que ele pegou toda a fortuna que era dele, ele gastou irresponsavelmente tudo. E aí nós, quando vemos isso, nós já podemos ligar que ele gastou e não gastou sozinho. Provavelmente ele tinha ali vários amigos, várias pessoas ao lado dele, né? Pessoas que se diziam amigos, entre aspas, para poder gastar tudo que ele tinha. E quando acabou tudo, ele se viu só. Ele não tinha mais o que comer, não tinha onde dormir, não tinha mais o que fazer. Não tinha amigos. E é essa pergunta que eu quero fazer para o pastor, né? Aí no livro de Provérbios diz assim, no capítulo 27, versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Dentro desse versículo e dessa introdução do filho pródigo que eu fiz aqui, pastor, eu queria perguntar para o senhor como a gente pode distinguir uma verdadeira amizade, uma boa amizade, de uma amizade falsa. Silas, eu acredito, né, no nosso contexto cristão, o Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro amigo, melhor amigo, ele sempre vai acender uma luzinha na nossa mente com relação àquela pessoa. E uma coisa assim sobre a falsidade de amizade, eu, aos meus 53 anos de idade,
eu posso dizer o seguinte: quando você lança um sonho, quando você está no seu coração gerando algo, por exemplo, o Silas me compartilhou, pastor, ora aí que eu estou querendo abrir a minha loja. Então, naquele momento, o meu coração se alegrou. Eu falei, eu conheço o Silas há muitos anos, eu falei, é um dos ideais do Silas. Então, o que eu faço? Eu entro no mundo espiritual e vou guerrear em favor dos... Mas não ficava todo dia ligando pro Silas, não. E aí, Silas, tá procurando nós? Não, meu irmão. Passou hora aí, tô orando, tô clamando, tal. Quando ele me dá o feedback, olha, pastor, abri a loja. Meu coração alegrou 2 vezes mais. Você falou atrás do carro também? Já falou, traz aí para dar uma geral aí. Falei, Com certeza. é Deus na terra. Quando ele abriu, ele já tinha um cliente que eu vou te Vai falar. bater o ponto lá todo dia. Aí, só para concluir aqui, né, para não perder o raciocínio, né, sobre falsidade, de amigos falsos, a gente pode, assim, entender uma falsa amizade, a falsa amizade é quando você gera no teu coração algo e você compartilha, Silas, com aquela pessoa que você pensa ser seu amigo e ele já vem, Silas, se fosse você não abria a loja não. Pandemia, as coisas estão assim, tá tudo... Porque no coração daquele homem, ele não está desejoso do seu sucesso nem da sua vitória. Então, né, para a gente, né, dar oportunidade igual para... assim, pastor, Pode eu vou falar, ler um Zé. texto aqui, e aí eu vou fazer uma menção, já que ele está falando do Silas, eu vou falar do Silas também. Pegaram o A Silas pra Bíblia frente. diz assim, em Mateus capítulo 7, no verso 16, ele diz: por seus frutos o conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, né? E nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. E aí, a questão da escolha, né? A gente falou que a gente tem que falar da questão sempre da escolha. Jesus, ele diz em João 15, eu vou ler do 13 ao 17, não pode ser? Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E já vos chamarei servo, porque eu não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí ele diz: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós outros. Então, eu penso assim, igual o pastor comentou, a gente tem que notar nos nossos futuros ou amigos que a gente vai trazer para o nosso meio, né, o comportamento dessa pessoa. Lógico, também a gente não pode estar julgando, às vezes a pessoa ela tem um comportamento, mas com a ajuda certa a pessoa pode mudar, né? Eu lembro muito bem que quando eu fumava, eu estava na igreja, eu não conseguia parar de fumar, e um dia eu mencionei com um amigo meu que tinha sido traficante, hoje ele é presbítero, pastor, né? Homem de Deus. E é muito bom você ter pessoas assim do seu lado, porque quando você pensa em desistir na caminhada com Cristo, eu falei para ele: rapaz, eu acho que eu sou o joio, sabe? Eu mesmo falando, eu acho que eu sou o joio dentro da igreja, eu não sou o trigo não, eu sou o joio, porque ainda continuo fumando. Ele falou: irmão, muitas das vezes você pode até ser o joio, mas com o tempo Deus pode transformar você em trigo, você pode se tornar e dar muitos frutos. Eu digo para você, ele falou para mim, eu digo para você que você deve continuar essa caminhada com Cristo, e Jesus vai tirando o que não presta e vai trazendo para você, o Espírito dele vai te renovando, vai te purificando, santificando, né? E eu lembro muito bem, voltando aqui ao assunto do Silas, que eu conheci a irmã Juraci há muito tempo, e eu lembro que o Silas não estava presente, e a mãe dele, e muitas pessoas falavam que ele não era uma pessoa boa, que estava em momentos difíceis ali de comportamento. Mas eu falei para ela, não, irmão, eu tenho certeza que o seu filho ele vai vencer, Jesus vai levar ele, vai direcionar o caminho dele. Eu fico muito feliz de ver o Silas hoje, né?
E você Isso aí. imagina o preço que eu paguei, né, irmão? Certeza. Certeza. Gente. Esses cabelos que poucos que tem aqui, ele tinha que derrubou Ixi. tudo. Meu Deus. Gente, nós vamos... Tá muito calor, vamos tomar mais um pouquinho de água. Aí nós vamos encerrar essa primeira parte e vamos passar para a segunda. É isso aí, pessoal. Voltamos. Na primeira parte nós falamos sobre como gerar amigos. E nessa nós vamos falar sobre... Que já tá entrando bem na... Dar continuidade nesse negócio. A pergunta é... O que é um amigo verdadeiro? Nós sabemos que nós começamos a falar até um pouco, né? Sobre... Tem amigos, tem inimigos. Aqueles que não é amigo é inimigo. Não é isso, pastor? É verdade. O que é um amigo verdadeiro? A Bíblia fala que nós temos que ter amigos verdadeiros. Bem, num contexto geral da nossa reunião aqui, amado, eu vejo que um amigo verdadeiro, trazendo, né, em palavras, é aquele amigo que renuncia em prol do outro, é um amigo que compreende as necessidades do outro amigo, é um amigo que ele se preocupa com o bem-estar daquele que ele diz, né, ser seu amigo. Trazendo no termos bíblico, né, quem é o verdadeiro amigo? Aquele que deu a sua própria vida para todos nós. Estamos aqui nessa noite, né, nessa comunhão, nesse bom papo. Eu, né, creio nisso, que o que está acontecendo aqui, houve um propósito de Deus para que, né, nós estivéssemos aqui. Então eu vejo que um verdadeiro amigo, né, é aquele que olha para, né, uma pessoa que anda com ela e deseja o seu sucesso, o seu bem-estar, o crescimento em todas as áreas, né, seja espiritual, financeira, na parte, né, do trabalho. E ele se alegra quando isso acontece com o seu amigo. É verdade. Né? Pegando um pouco aqui do que o Silas falou, né, do filho pródigo, a Bíblia diz que ele gastou com seus amigos. Gastou tudo que ele tinha. Mas no final, não eram amigos. Os verdadeiros amigos, eu vou, né, dizer para vocês, porque já foi dito pelo irmão, né, Zelito, e eu acredito no que eu vou dizer para vocês. O verdadeiro amigo é o seu pai, é sua mãe, são seus filhos, caso quem tenha. Né? Eu, pastor Kleber, né, passei por alguns momentos difíceis na vida, mas quem me levantou foi os meus verdadeiros amigos. Né? Meu pai, minha mãe, os filhos, e amigos como Silas, que sempre me impulsionaram, né, a não desistir. Pastor, não desista, não desista, não desista. E aquilo foi uma mola propulsora na minha alma. Então, o que eu quero dizer de um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é quando você se encontra numa posição desfavorável e ele vem e te dá o braço, o ombro, ou levanta você, coloca no colo e fala, olha, amigo meu, não fica para trás. Eu, como militar também que eu sou, 32 anos de polícia militar, nós temos um lema, que um soldado, numa guerra, jamais vai ficar para trás. Se necessário for, vamos colocar no ombro e carregá-lo por 1, 2, 5, 10 quilômetros que for. Mas o verdadeiro amigo, ele nunca vai deixar o seu amigo para trás. Nunca vai abandonar, está sempre ali disposto a ajudar e para o que der e vier, né? O pastor falou bem frisado, a família sempre nunca vai nos deixar. Dependendo das nossas escolhas, que muitas nós tomamos escolhas muito erradas, infelizmente. E está sempre ali, é do homem. E está sempre ali, os nossos irmãos de sangue também tem nos ajudado bastante, como nós vemos, né?
Nós temos nossos conflitos familiares, isso é normal. Se não tiver esse conflito, não é família. Todos têm. Não Todos é? têm. E é de jeito mesmo, pastor. O verdadeiro amigo, ele nunca vai deixar o outro para trás. Ele vai ser sempre fiel ao seu amigo. E quando o amigo estiver errado, ele vai ser o primeiro a apontar, não, tá errado. Ainda que nós não gostamos. Nós não gostamos de ser repreendidos. Ninguém pode ser confrontado, né? Porque o confronto dói, né? Eu tô curioso aqui com a pergunta do Silas, rapaz. Tem uma pulga atrás da orelha aqui, por favor, Silas, em nome de Jesus. Tá com medo? Sobre qual pergunta? Não, você ia fazer a pergunta, agora você esqueceu. Não, gosto- eu já fiz a Não, pergunta. já falou aqui do pastor. verdadeiro. Você tá com medo, né? Como diferenciar, cara? Peraí, como diferenciar o verdadeiro amigo do Amém. falso amigo? Do falso amigo. Mas eu queria deixar alguns versículos aqui. Começar a última parte, né? Está em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, eu queria até o 19. Diz assim, ó, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Isso é uma amizade de verdade. Jesus, a amizade mais verdadeira que existe é Jesus. Porque como Joselito leu lá em João 15, não foi, Joselito? Você leu 15, 13, que Jesus entregou a vida dele por nós. E aí em 1 João ele está aqui afirmando isso, né? Jesus entregou a vida dele por nós. Ele foi capaz de deixar toda a glória dele se fazer maldito, né, em nosso lugar, para morrer por nós. Isso é uma verdadeira amizade. Porque quando nós nos deparamos com as pessoas passando por dificuldades, se o Zelito me permitir aqui dar um exemplo de algo que aconteceu com ele uma época atrás, ele teve o carro dele furtado. E aí, quando foi um outro dia, ele encontrou o veículo dele totalmente depenado. E logo que ele encontrou, ele me ligou, Silas, encontrei meu carro, mas, cara, tá depenado, não tem nada, tá só a lata aqui. E nessa época eu tava passando até por uma dificuldade financeira e não tava tendo recursos financeiros para poder ajudar o Joselito, mas eu tinha meus amigos que poderiam me ajudar. E então eu corri em um, era um borracheiro, eu falei, Batista, me arruma aí 4 rodas e 4 pneus para me ajudar um amigo ali. Ele arrumei com ele, levei ele. Eu perdi todo o dia de trabalho para poder ajudar o Joselito. Falei, Joselito, cara, não tô com dinheiro para poder te ajudar a comprar nada para você voltar a ter o teu carro, mas o que você precisar aqui, meu amigo, de mão de obra, você pode contar comigo. Eu praticamente montei o carro do Joselito de novo. E até hoje, né? Não foi, Joselito? E até hoje Ficou nunca melhor do que- caiu nada, né? E até hoje morre. Até hoje, né? Não, Mas até assim, hoje. foi um momento que ele passou ruim. E foi um momento que eu fiquei feliz em poder ajudar ele de alguma forma. Então eu acredito que a amizade, a gente percebe que a amizade é verdadeira nessas horas. Assim como eu ajudei ele nessa vez, outras vezes eu precisando, ele me ajudou também, de outras formas. E a amizade nós podemos demonstrar nesses momentos. Quando o nosso irmão precisa, nós não somente dizer que somos amigos, como o João está falando aqui, né? Só de falar, né? Só de falar. Mas nós tomarmos a atitude em poder ajudar da maneira que nós podemos. Isso é ser uma amizade verdadeira. É isso aí. Pois bem, querido. Sei que temos muitos assuntos, mas o tempo não. Eu vou só nos mencionar aguarda, aqui um tá? negócio que está em provérbio, pode ser? Seja bem breve. Não. É mesmo. É porque tem que tocar nesse assunto, porque é questão de jovens, né? Se deixam levar por amigos. E aí o pastor encontrou o Silas. Glória a Deus pela sua vida, o senhor encontrou o Silas. Tantos outros jovens gostariam de ter sido encontrados também, É né? verdade. Para ser salvos, né? E a Isso. verdade está aqui em Provérbio, né? No capítulo 1, do 1:10, que diz assim: Filho meu, se os pecadores com brandices se quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco e espiemos,
e o sangue espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como se dessem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo, lançarás a sua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Isso aqui está se referindo à questão dos jovens, chamando os jovens para poder roubar, para poder espreitar, pegar, e que é o que mais acontece, né? Um jovem assim, com a mente vazia chama outro chama outro, e esses jovens estão morrendo nas ruas aí por conta disso. Qual o conselho que a gente daria para esse jovem que está escutando aqui a gente, no sentido de se livrar desse negócio, né? Eu mesmo andei muito no caminho tortuoso, roubava e fazia tantas coisas, mas assim, Deus ele veio, entrou com provisão. Eu não terminei os meus dias maus, estou trabalhando, né, tudo. Nós estamos aqui, né, honesto, tudo. Então assim, qual o conselho que o senhor daria para o jovem hoje, que os pseudos amigos aparecem, chamam ele para poder fazer coisas erradas, roubar, fumar maconha, não sei, uma sorte de coisas aí. Então eu queria saber disso. Zé Lito, eu vou dizer o que eu tenho dito nesses 20 anos de ministério pastoral aos jovens que estão nos ouvindo. Ele tem que ter uma atitude de se livrar daqueles pseudos amigos. Porque eu falo isso porque eu tenho observado, uma pessoa só muda quando ela deseja mudar. Não tem, nem o próprio Deus desce na terra para mudar. Eu vou pegar o que você falou, você roubou, você fez isso, fez aquilo, mas um dia, no seu coração, você decidiu não mais viver aquela situação. Eu também fui um jovem complicado, né, de droga, bebida, gangues e, né, tantas outras coisas, mas aos 27 anos de idade eu decidi, em casa eu falei, não quero mais essa vida, e eu vou procurar algo diferente. Fui numa igreja, fui em outro, até que eu entrei na Igreja Batista das Nações, no dia 12 de novembro de 95, ergui minha mão e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Então tudo foi mudado. Então ao jovem que está nos ouvindo, porque um jovem, eu falo jovem de 13, 14, 15, 16, 17 anos, ele já é ciente do que ele quer. Ele sabe do bem e do mal. Ele sabe o que ele pratica e o que ele deve parar de praticar. Então o que eu posso aconselhar esse jovem que está nos ouvindo, até um adulto mesmo que esteja nos ouvindo nessa noite, toma uma atitude de mudança. Queira você ser diferente no seu cotidiano, na sua vida. Porque ninguém pode mudar a cabeça de ninguém, a não ser a pessoa se conscientizar. Eu estou errado, eu estou andando com pessoas erradas. E eu vou procurar um caminho de vitória. E aqui a gente já deixa um recado. Procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Converse com um pastor. Quem sabe pode ser até o Silas. Verdade. Futuramente um pastor de jovem. Verdade. E que Deus, né, abençoe todos que nos estão, né, nos ouvindo, né, nessa noite. Amém. É isso aí. Nós agradecemos. I take a breath and let it out. I don't even know why. Claro que temos mais assunto, mas o tempo é bem restrito em relação ao nosso trabalho aqui. Pastor, só nos resta agradecer ao Senhor por essa presença, Eu que sou de estar aqui com a gente nessa podcast, e espero ter mais vezes. É isso, Silas? Com certeza. Só gratidão. É. Vamos chamar mais vezes, né? Esperamos certeza. contar com ele. E vocês que estão nos ouvindo nessa podcast Tesouros Bíblicos, siga a gente aí no nosso canal no Facebook, Podcast Tesouros Bíblicos, também no Insta, tá? Podcast TB, e no nosso canal aí no YouTube, Podcast Tesouros Bíblicos. Dá lá seu joinha, seu like, se inscreva. E compartilha. Compartilha, né? É o mais importante. Beleza? Então, essa foi mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Eu sou o Gessé Anselmo dos Santos. Eu sou Joselito Vitor. Silas de Farias. E nós somos Podcast Tesouros Bíblicos. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Amém. E eu que agradeço pelo convite. É isso aí.
Paz e graça a todos e que tenham uma noite abençoada em Cristo.